Uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos aqui para essa palestra, para essa conversa com o meu amigo Luciano Lanes. Já nos conhecemos há muito tempo, né, Lanes? De palestras, em congressos, né? Lá no Nordeste a gente se encontrava. Enfim, e ficou aí uma amizade. Então, como o Luciano Lanes ele tem um trabalho maravilhoso, ele é editor da revista Coaching Brasil, né? E ele tem um trabalho também com jogos cooperativos, e, enfim, ele é ministrante de cursos, de palestras, e ele deve ter, assim, muita coisa boa para passar para nós. Então, o Lanes ele está aqui para compartilhar, assim, as suas experiências. Vocês podem ficar bem tranquilos com perguntas, etc., um debate, e fiquem à vontade, tá bom? O Lanes está contigo. Muito bom, pessoal. Boa noite para todos e para quem estiver nos ouvindo, né, após esse evento ao vivo. A finalidade aqui é um papo de gente para gente. Grande parte de vocês que estão aqui conhecem a revista, já participaram, já escreveram, mas a minha ideia aqui, ela é de compartilhar um pouco a minha vivência. O que aconteceu nesses 11 anos, né? Atrás de uma história de sucesso ou de insucesso, sempre tem gente e sempre tem histórias. E quando a gente acessa essas histórias, eu acho isso de uma riqueza muito grande. E a gente pode aprender muito com isso. E eu acho que o principal é a gente conseguir humanizar os processos. Nós estamos muito habituados a um mundo onde a gente cultua o sucesso, a gente cultua principalmente o sucesso financeiro. Então, por exemplo, eu que estou aqui envolvido muito no marketing digital para conseguir promover a revista e coisa e tal. Então, é todo dia batendo vídeo aqui de gente. Olha aqui, essa daqui é minha plaquinha de 5 milhões que eu fiz no mês passado. Aquela outra plaquinha lá são 10 milhões. Então, isso é o que, na visão deles, capacita-os para estar vendendo e falando aquilo que eles estão falando. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, em 11 anos da revista Coaching Brasil, eu não consegui essa plaquinha de 1 milhão. Essa é a primeira coisa, né? E o interessante é que, por que não, né? Por que não? Se a coisa é boa, o produto é bom, se tudo funciona. E eu quero começar com é, a partezinha que eu vou terminar. Uma coisa que a gente aprende em storytelling é a começar e fechar uma história, né? Então eu vou começar com a mesma coisa que eu vou terminar essa história, que é a questão de valores. Então, quando eu montei a revista, quando eu concebi a revista, eu concebi em cima de um baluarte de valores e crenças que são minhas. E uma coisa que eu aprendi em casa, né, com meu pai, com minha mãe, é que crenças centrais, elas não são negociáveis. E quando você monta um negócio, principalmente quando você faz desse negócio algo visível, você começa a receber uma série de propostas tentadoras. E muitas dessas propostas, elas estão exatamente questionando algumas das crenças, alguns dos valores que a gente tem. E a questão é, e aí? O que você vai fazer agora? Então, assim, a razão primária de não ter conseguido esse milhão ou vários milhões foi ter sido muito fiel a todos os meus princípios que conceberam a revista. O Cortella cita muito uma frase que é assim, falando sobre ética, né? Se você não puder contar como é que você fez, não faça. Então, eu acho isso a forma mais fácil de você explicar para qualquer pessoa o que é uma ação ética, um procedimento ético. Muito bom. Mas para quem não me conhece aqui, eu sou Luciano Lanes, eu sou químico de formação, e trabalhei durante 20 anos numa indústria química, talvez alguém conheça, uma indústria pequena chamada BASF, né?
A BASF é uma das maiores empresas químicas do mundo, né? E esses 20 anos lá foi como químico, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. E rapidamente, em um minuto, como é que eu, de químico, eu fui lidar com gente? Ao longo desse tempo, né, conforme você vai subindo hierarquicamente dentro de uma empresa, cada vez menos você mexe com a parte técnica e mais você passa a lidar com gente, pessoas. E conforme eu fui lidando com gentes e minhas equipes foram crescendo e o meu cargo ele foi aumentando, a minha responsabilidade gerencial também, eu fui vendo que lidar com gente era muito mais difícil do que lidar com aqueles meus vidrinhos. Eu acho que todo mundo aqui lembra das aulas de química, de cálculo estequiométrico. Eu tenho certeza que todo mundo aqui lembra, né? E cálculo estequiométrico é uma coisa que você pode pegar uma equação, montar uma equação, jogar isso na calculadora e você vai saber o número de calorias que sai dali, o número de elétrons que foram para cá e para lá. É batata, é tranquilo. Agora, como eu costumo brincar em palestra, a hora que você coloca João e Maria juntos, o que que dá? O que que acontece? Aí a pessoa começa a brincar, né? Pode dar um Joãozinho, sim, pode dar um Joãozinho, pode dar uma Mariazinha, pode dar casamento, pode dar namoro, pode dar um crime, pode dar esfaqueamento, pode dar um monte de coisa. E essa diversidade do que acontece com pessoas, a hora que elas se reúnem, foi o que começou a me fascinar, de lidar com gente. Aí eu comecei a estudar. E aí veio uma das minhas primeiras inspirações, que foi daí que nasceu o meu amor por revista, que eu me tornei assinante da Harvard Business Review, isso no começo da década de 80. E aquela revista vinha ainda importada, ainda dentro de um saco plástico, tudo bonitinho, então era uma alegria. Todo mês abrir aquela lá e ler aqueles artigos maravilhosos. Nossa, eu achava aquilo fascinante. Depois, eu fui fazer um mestrado acadêmico e fiquei fascinado. Eu adorava aquilo, estudar profundamente teoria. Eu tenho muito esse viés acadêmico também. Muito bom. Depois eu fiz um MBA, em gestão de gente, de pessoas, que coincidiu com a minha saída da BASF. Então, depois de 20 anos, eu criei coragem, saí da BASF para montar um negócio para lidar com gente, montar uma consultoria. Não tinha cliente, não tinha contrato, não tinha nada. Só tinha a minha rescisão e a cara e a coragem do alto dos meus 39 anos lá na época. E eu pensei, se não for agora, não vai ser nunca mais. E o interessante é que naquela época não tinha mentor. Se naquela época eu tivesse tido um Marcos como um mentor para fazer uma transição, se tivesse tido um Ricardo, um Alexandre, um Tupi, nossa senhora, o meu processo que levou 10 anos poderia ter sido feito em 4, 5 meses, né? Mas enfim, durou 10 anos. Levei 10 anos para sair da BASF e quando eu saí comecei os meus cursos, né? Que era a minha paixão, trabalhar com equipe, liderança e equipe. Muito bom. No ano seguinte, eu fui participar de um festival de jogos cooperativos. Foi aí que eu conheci a cultura da cooperação, pela qual eu me apaixonei, e muito mais do que uma filosofia para se trabalhar simplesmente em treinamento, é uma filosofia de vida. Se você pratica ou não pratica, não tem como você usar aquilo como simplesmente uma ferramenta em curso. É uma filosofia de vida, né? Você ser uma pessoa cooperativa. Muito bom. Comecei a fazer também a pós-graduação em jogos cooperativos, e aí veio a ideia de fazer uma revista sobre jogos cooperativos, porque tinha muito pouco material no Brasil. Praticamente nós tínhamos apenas um livro sobre isso. Aí eu e minha esposa montamos uma revista chamada Revista Jogos Cooperativos, que ela existiu de 2000 até 2005. E ela era uma revista impressa. Então vocês imaginam todo o trabalho de se reunir artigos todo mês, aquela coisa toda, e mais a questão de gráfica,
do custo de gráfica, que é um custo muito alto. Mas, assim, cada mês, o dia que era para buscar a revista pronta na gráfica, era uma alegria interior tão grande. E aqui a primeira coisa que eu quero começar a compartilhar é o que você sente quando você faz o que você faz. E vários aqui que são coaches e mentores, né, usam muito essa pergunta, né? O que você faz que brilha o seu olho? E para mim era muito nítido. O dia de buscar a revista pronta na gráfica era o dia mais feliz do mês. Ao mesmo tempo, era um dia de pânico, porque eu tinha certeza que quando eu pegasse o primeiro exemplar lá na gráfica, o primeiro exemplar, eu ia bater o olho e eu ia encontrar um erro gráfico. E todas as edições aconteciam. Essa aqui é uma coisa de quem edita, sabe muito bem o que é isso. Você confere um texto 500 vezes, quando vai para a gráfica e é impresso, aqueles erros que ficavam apagadinhos, eles começam a brilhar. Eles piscam, né? Então, isso daí foi um outro aprendizado, né? Como é que a gente lida com essas coisas? E por aí foi. Muito bom. Conseguimos levar essa revista até 2005. Mas, por não termos um esquema de marketing e patrocinadores e coisa aqui, quem é que vai patrocinar uma revista que fala de cooperação, né? Então, você veja, eu sempre buscando temas assim que dão muito dinheiro, né? Então, aí fechamos a revista em 2005. Mas ficou aquele bichinho da revista, ele me picou e ficou ali adormecido dentro de mim. Muito bom. Prossegui lá na consultoria. Chega mais ou menos. Bom, 2005 eu já conhecia o Marcos, eu acho que já conhecia, da gente se encontrar em congressos. A gente sempre se encontrava em congressos. E uma identificação muito grande, né? A gente só se via ali naqueles eventos, mas quando a gente se via, eram dois irmãos se encontrando, era uma coisa muito gostosa. E o Marcos, ele sempre falava para mim, Lanes, você tem que fazer coaching e mentoring, é a sua cara. E eu falava, de jeito nenhum, meu negócio é sala de aula, meu negócio é dar palestra, esse negócio de coaching e mentoring não é comigo. Foi, até que em 2007 o Marcos ele arma um esquema, uma arapuca, e me coloca num curso em São Paulo que ele estava dando em um carnaval. E aí foi meu primeiro curso. A partir daí eu apaixonei, né? Eu enxerguei o que o Marcos falava para mim e eu não conseguia enxergar. E a partir daí abriu um novo horizonte de perspectiva, de lidar com o mundo, em primeiríssimo lugar, de lidar comigo, né? Porque tudo aquilo que o Marcos lida e trabalha não começa no outro, começa aqui dentro da gente, né? A nossa visão de mundo, né? O que sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu entendo do mundo e por aí vai. Então foram reflexões muito poderosas que, com certeza, agregaram muito valor aos passos seguintes que foram acontecendo. Muito bom. O tempo passou, eu fui fazendo uma série de outras formações, fiz um monte de outras formações, mas saiu um dia, eu fui fazer um curso de storytelling em Canela, no Rio Grande do Sul. E eu já estava com aquele negócio na minha cabeça de que eu queria montar um outro negócio, queria montar um outro negócio em paralelo. E eu queria um negócio de produto, porque eu gosto muito de produto. Porque assim, a consultoria é legal? Legal. Os cursos são legais? São legais. Mas todo mundo que lida aqui com isso sabe que é uma coisa que você não apalpa, né? Ele não é uma coisa mais concreta. E tem um lado meu que gosta de um produto que seja mais concreto, para eu olhar para ele e falar, olha, isso daqui fui eu que fiz. Isso daqui é uma coisa legal, é uma contribuição boa, ela está aqui, né? E aí, nesse voo, eu pego uma revista eu acho que era da Gol, a companhia aérea, e no final dela sempre tinha uma historinha. E na historinha falava sobre a deusa Sarasvati, que é a deusa, né, a deusa do conhecimento. E a importância dessa deusa do conhecimento. E se você quiser ganhar dinheiro, quem manda nisso é outra, é Lakshmi. Só que Lakshmi é muito ciumenta. Se ela notar que você está dando muita bola para a Sarasvati, ela vem agradar você. Então, foi interessante porque o nome Sarasvati me seduziu. E aí nós montamos a nossa editora, que se chama Editora Sarasvati, para lidar com
sabedoria, com o conhecimento. Agora, a parte que nós vimos que era lorota é que Lakshmi é ciumenta e depois ela vem encher você de dinheiro. Isso não acontece muito não, tá? Mas a questão do conhecimento, isso daqui é verdade. Muito bom. Então aí, o que aconteceu nesse voo? Nesse voo foi uma iluminação ali. Eu falei, caramba, é isso, lidar com o conhecimento, isso aqui que eu gosto de fazer, já faço isso em sala, coisa e tal. Vou fazer uma outra revista. E aí o tema já estava pronto, falando sobre coaching. Isso era 2013, momento em que tinha aquela ebulição toda de IBC, cursos, e aqui, o nome do coaching já estava começando a ir ladeira abaixo. E, enfim, era muita gente ganhando muito dinheiro, fazendo muita porcaria. E nos cursos de coaching que eu ia e frequentava, quando a gente chegava, a primeira coisa dos 5, 10 primeiros minutos era comentando sobre o que você tinha ouvido falar dos absurdos sobre coaching. Então, era coaching de lustre, era coaching de calcinha, era coaching de não sei o que lá, as coisas mais absurdas, né? E Tupi, lá na formação na Abracem, que eu acho que foi em 2010 que eu fiz, né? Eu, Ana Paula, meu, a gente se divertia muito falando sobre essas bobagens, mas ao mesmo tempo a gente ficava muito revoltado. E aí veio a ideia, fazer uma revista sobre coaching para trazer coisa de qualidade para líderes, para coaches, mentores e coisa e tal. Muito bom. Toda a concepção dela, e aqui é interessante de compartilhar isso, foi feita durante o voo. Então, em 1 hora e meia de voo, e num papel, eu rabisquei toda a estrutura de como é que seria a revista, de como é que seriam sessões dela, sobre o que ele iria abordar, a periodicidade, um conselho que eu queria montar de curadores, enfim, montei isso tudo. Muito bem, voltando, comecei a colocar isso em prática. E uma decisão crucial era não mais material impresso, online. Então, eliminando gráfica, você elimina 90% de todo o custo. Então, isso deixava a coisa muito mais fácil. Muito bom. Começando com a revista em junho de 2013, né? É, das pessoas que escreveram nessa primeira edição, uma delas está aqui, o senhor Marcos Wunderlich. Ele participou da nossa primeira edição, né? E também quem participou dessa primeira edição foi Rosa Kraus, né? E é interessante que Rosa Kraus escreve a revista até hoje. Ela é a segunda escritora com maior número de artigos, ela tem 71 artigos. E esse ano, se não me falha a memória, Tupi, me corrija se eu estiver errado, ela completou 90 anos. Então, com 90 anos, todos os meses ela faz o artigo mais longo, técnico e profundo da revista. Bom, o que acontece com tudo isso, né? A gente foi trabalhando sendo muito fiel aos nossos valores, com uma missão de levar um material de qualidade e sabendo que o público que nós iríamos alcançar era um público pequeno, era um público de nicho. A gente não ia falar para 5.000 pessoas, igual o José Roberto Marques fazia, coisa e tal. A gente ia falar para poucas pessoas, mas com uma certeza muito grande de que essas poucas pessoas fariam uma diferença muito grande na vida de outras pessoas. Então, esse para nós, ele sempre foi um motivador muito, muito forte. E uma outra coisa interessante da revista, né? Eu sempre tive a revista a Harvard Business Review como assim um modelo da parte técnica, conceitual, de segurança, de credibilidade e de profundidade. Por outro lado, eu tinha uma outra revista que eu também assinava e adorava, achava muito linda, como acho até hoje, que é A Vida Simples, que é uma revista que ela começa simples na capa, ela é fiel ao princípio dela de ser simples, né? E um princípio meu que é muito forte, né, que eu fui descobrir isso depois que eu fiz uma formação em talentos e pontos fortes, eu descobri que um ponto meu que é super importante é a questão da autenticidade. Então, ela tem que ser autêntica. Ela não tem que ter uma cara para agradar a outra pessoa, mas ela tem que ter uma personalidade. Então, isso daí foi algo que
regeu a forma como ela foi concebida. Quem é um parceiro meu também, que muitos aqui que já participaram da revista conhecem também, é o Danilo Scarpa. O Danilo, ele fez toda a parte de identidade visual. Todas as nossas capas são desenhos dele. Então, uma proposta nossa, um princípio nosso é que todas as nossas capas seriam desenhadas e desenhadas pelo Danilo. E o Danilo ele já tinha feito o meu livro, que eu fiz o meu livro em 2012. Então, eu já o conhecia, já confiava muito nele e é um grande amigo até hoje. Então, assim, essas duas revistas e mais o Danilo ajudaram a criar toda a cara da revista ao longo desses 11 anos e estamos aí até hoje. Alguns dados para vocês desses 11 anos, né? Nós completamos no mês passado 138 edições, são 1.956 artigos escritos por 777 pessoas. Então, assim, a hora que eu olho para esse número, né, eu assusto, né? Eu falo, caramba, meu, eu conversei com 777 pessoas ao longo desses 11 anos. E aqui começa uma outra parte interessante que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é o seguinte, tudo isso aqui que nós estamos falando se trata de lidar com gente. A revista ela só existe por causa de gente e na interação com gente. Então, assim, quem é que vai escrever na revista? É basicamente uma pessoa que tem como característica um notório saber sobre aquilo que ela vai falar. Agora, o mais importante, ela tem uma grande vontade de compartilhar com o mundo aquilo que ela sabe. Ela tem uma grande vontade de trocar, ela tem uma grande vontade de compartilhar isso com outras pessoas. E compartilhar, para mim, é uma palavra muito forte. Então, a característica, praticamente todas as pessoas que já passaram pela revista, é essa característica do compartilhar, do fazer parte, né? E quando a gente está falando de tipos de pessoas, uma outra coisa importante é, na hora que você está trabalhando dentro de uma organização, você tem um cargo de líder, você tem pessoas abaixo de você, você tem pessoas acima de você, você tem que se relacionar com todas essas pessoas, existem tarefas que precisam acontecer, projetos que precisam acontecer, mas existe uma ordem hierárquica que liga todo esse pessoal. Existe uma cola dentro da organização que faz com que tudo isso aconteça. Existe um vínculo diferente de quando você está fazendo uma revista e todo mundo que participa ali, participa disso de boa vontade, voluntariamente. E principalmente financeiramente ele não está ganhando nada. Primeiro, ele está compartilhando e ele tem sim um interesse de ganhar visibilidade, né? Ok, mas o principal é essa característica do compartilhar. Então, aqui começa uma coisa interessante. Como é que a gente aprende a conhecer pessoas ao longo desse nosso trajeto? Então, assim, falando sobre tipos de pessoas, né? A maioria desses 777 eu classifico como assim, pessoas maravilhosas. Então, eu acho que tem muito a ver, né, e o Marcos ele fala muito disso, sobre essa energia que a gente emana e a gente cria um campo, e esse campo ele naturalmente repele certo tipo de pessoa e atrai outro tipo de pessoa. Não é por menos que aqui, numa conversa que todo mundo aqui já me conhece, conhece a história, Ricardo está aqui, Alexandre está aqui, Tupi está aqui, é esse campo, né? Esse campo, isso daqui é uma coisa que é muito legal. E uma coisa interessante, aquelas pessoas que lá atrás ganhavam milhões com o coaching, nunca se aproximaram da revista. É como se a revista fosse a criptonita, fosse radioativa. Não, é impressionante, eles não chegavam perto. E naquela época, quando eu fiz o lançamento em 2013, eu lembro que eu fui ao Conar, em São Paulo, e o IBC tinha um stand que pegava uns dois quarteirões ali dentro do Conar, era um dos maiores stands, né?
E eu, naquela minha inocência na época, eu não conhecia eles direito ainda, né? Eu fui lá para conversar, né? Para saber qual é a deles, mostrar a revista, coisa e tal. Eu fiz um monte de folhetos, né? E aí entreguei uns folhetos, virei as costas e saí. Passou um tempo, eu volto lá para ver se eles estavam distribuindo, né? Os folhetos, coisa e tal. Nada, ninguém estava saindo com o folheto da revista na mão ali. Aí, de repente, fiquei parado ali. Daqui a pouco eu vejo alguém abrir lá um armário para guardar alguma coisa e o bolo de folheto que eu tinha dado está enfiado no fundo de um armário. Depois, conversando com o Marcos, eu posso contar isso porque ele falou isso abertamente. Conversando com o Marcos, que é o filho do José Roberto Marques, ele falou para mim, Lanes, ó, eu vou te confessar, isso daí já tinha passado uns 4 anos. Lanes, eu vou te confessar, a gente não consegue escrever nada na revista porque eu não quero que ninguém leia ninguém mais do que o meu pai. Eu acho que eu não preciso de coach, eu preciso de terapia. E nós conversamos muito naquele dia. Foi uma coisa muito legal, porque foi uma coisa muito humana, sabe? Eu só quero que as pessoas leiam o meu pai. Falei, meu amigo, mas o conhecimento, ele não é feito só em cima de um pilar, né? A gente tem que ter uma diversidade de olhares, de visões e coisa e tal. Mas, enfim, resumo da ópera. Nenhuma grande empresa do coaching da época nunca chegou perto de nós, nunca quis fazer qualquer tipo de parceria. E quando apareceu uma que quis fazer uma parceria, injetar dinheiro, eu nunca quis associar o nosso nome com o nome dessa outra empresa. Mas, enfim, voltando às pessoas. A maior parte de todo mundo que participou da revista eu classifico como pessoas maravilhosas, né? Pessoas muito legais. Teve um outro grupo, é um grupo Luciano, pequeno. Oi, Luciano, deixa eu falar um pouquinho aqui. deixa. Assim, ó, uma coisa que eu sempre admirei muito, que eu acompanhei ao longo dos anos, foi o número de pessoas que foram coautores da revista. E eu ficava me Uhum. perguntando, meu Deus do céu, como é que o Lanes desencava essas pessoas, da onde ele tira essas pessoas todas? Que muitas pessoas já eram desconhecidas, mas você trouxe as pessoas à tona e eu ficava sempre admirado de como que você conseguia juntar tanta gente, né? Então, isso aí é um depoimento meu, assim, sobre o número de participantes da tua revista, que eu acho um ponto forte, um Sim, ponto muito legal. sim. Então, falando em ponto forte, né, eu acho que é uma coisa muito boa que eu tenho é, é uma capacidade de fazer articulação com gente boa. E aqui nessa nossa conversa, a gente tem um exemplo. Nós fizemos uma vez um encontro em São Paulo, da nossa edição, falando sobre slow marketing. Foi o único evento presencial que nós fizemos, né? E Marcos estava lá. E aí, Marcos, uma hora me chama, fala: Você tem que conversar com aquele cara ali. Esse cara tem que escrever na revista. Esse cara é maravilhoso. É um tal de Alexandre Marques. Você tem que conversar com ele. E aí eu fui conversar com o Alexandre. Alexandre se tornou amigo, se tornou um autor. E aqui é uma outra coisa interessante que eu fui elencando aqui no que eu ia falar com vocês, como que eu fiz amizades ao longo de todos esses anos. E aqui tem outro, né? O Ricardo, querido, Tupi, um querido, né? E o Tupi eu conheço desde a época que fiz o MBA, né? Acho melhor a gente não falar o ano, né, Tupi? Vamos omitir essas datas. Mas então, voltando, olha só que coisa interessante, né? Então, as pessoas maravilhosas. Então, esses todos que estão aqui entram no pacote das pessoas maravilhosas, que são a maioria. Mas tem um outro grupo que é muito curioso. No começo, esse grupo, eu confesso, ele me irritava muito. E para mim foi uma grande escola de lidar com gente, de lidar com pessoa. E é muito interessante como eu lembrava muito do Marcos e dos ensinamentos dele, né? É, eu budista, o Marcos também com as raízes dele. E aí o Marcos falava muito sobre a expectativa. E eu falei, "Não, uma das coisas da minha vida que eu mais tenho que trabalhar é a expectativa. E quando você coloca expectativa em cima de uma outra pessoa, primeira coisa que você tem que ter uma consciência muito grande, a sua expectativa é problema seu. A outra pessoa não tem nada a ver.
com a expectativa que você está criando em cima do que ela seja, do que ela faça, do que ela entregue e por aí vai. Então, aí tem um outro grupo de pessoas que são os egóicos. Então, às vezes, alguém indicava, olha, tem uma pessoa tal que ela pode escrever um artigo muito bom. Eu entrava em contato, olha, recebi algo sobre seu nome, gostaria de convidar para você escrever um artigo, você topa? Ah, topo, sim, coisa e tal, beleza. E naquela época, eu que fazia todo o esquema do nosso dossiê, que é o coração da revista. Então, eu que elegia o tema e eu falava, então, sobre esse tema aqui, nós vamos fazer seis artigos. E eu pesquisava e via, então, vou fazer um artigo sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí eu ia atrás de pessoas que escrevessem aqueles artigos. Muito bom. E numa dessas, chega lá uma pessoa, fala, você poderia escrever sobre o tema X? Posso sim, oh, ótimo, vai ser ótimo, beleza. Então, ó, o prazo é dia 20 para você entregar. Ótimo, beleza. Então, compromisso feito, compromisso assumido. Chegava no dia 18, eu ligava para a pessoa e aquele artigo seria o principal. Dia 18 eu ligo para ela e falo, fulano, então, o artigo já está ok? Lanes, infelizmente eu estou com um volume de trabalho muito grande, nós estamos com projetos internacionais, coisa e tal. Infelizmente eu não vou poder participar dessa edição. Falei, oi? Oi? Peraí, você não tinha se comprometido comigo? Você fez um compromisso, né? Fio de bigode, coisa e tal. Não, infelizmente não está, o trabalho está muito puxado. E aí você vê o quê? Uma coisa interessante quando você estuda ética, né? Quanto mais você convive com uma pessoa, a cada dia essa pessoa te dá mais razões para você querer continuar essa convivência ou parar a convivência. E aí vem um outro tipo de pessoa, né? Que são as pessoas fora da curva. E uma das vezes que foi uma das vezes mais sérias em que isso aconteceu, né, que uma pessoa furou assim, faltando dois dias para eu fechar a edição, e eu não sabia o que fazer. Falei, caramba, e agora? Aí pedi ajuda para o universo. E eu lembro muito bem que eu tinha minha escrivaninha e a primeira gaveta eu tinha um conjunto de cartões, esses cartões de colegas que a gente vai pegando em eventos e coisa e tal. Eu tinha um conjunto de cartões, devia ter uns 300 ali dentro. E eu falei, universo, ajuda aí. Eu preciso de alguém que escreva um artigo sobre esse tema aqui. Botei a mão ali na gaveta, sabe a senhora que você tira uma carta de tarô? Botei a, botei a mão na gaveta, puxei um cartão, saiu o nome de uma pessoa. Eu peguei o telefone, liguei para ele e falei: Fulano, aqui é Luciano, tudo bem? Ô, Lanes, há quanto tempo nós falamos? Pois é, faz uns bons anos que a gente não se fala. O negócio é o seguinte: uma pessoa se comprometeu a escrever um artigo tal e ela furou comigo. O tema é esse daqui. Você topa escrever? E aí ele vira para mim e fala: Lani, você não sabe aonde eu tô. Falei: onde você tá? Tô na porta de casa com o telefone numa mão e a mala na outra. Tô indo para o aeroporto. Tô indo viajar, que eu tô indo ver minha filha lá nos Estados Unidos. Eu falei: pô, cara, então tá bom, desculpa, não tem problema não, eu vou encontrar outra pessoa. Não, peraí, eu não falei que eu não vou escrever. Eu só falei que eu tô na porta com a minha mala. Eu falei: não, mas é que eu preciso desse artigo para amanhã. Aí eu falei, tudo bem. Meu, no dia seguinte, bate o e-mail dele com o artigo, dizendo assim: escrevi o artigo durante o voo. Na hora que o avião pousou e teve sinal de internet, mandei o artigo para 3 amigos que leram, deram alguns pitacos, revisaram, me devolveram. Eu peguei aquilo, agreguei aquilo que eu achava interessante e aqui está o artigo pronto. Meu amigo, eu acho que essa é uma das experiências mais significativas em relação ao ser humano. Então, você tem, de um lado, um que se compromete com você, tem um mês para fazer um negócio, e um dia antes ele pula fora e não está nem aí para você. E tem o outro, que faz um artigo durante um voo, manda para 3 pessoas revisarem, né? E te manda um negócio de uma qualidade absurda, né? Então, assim, conhecendo pessoas.
E eu acho que com a idade, né? Aqui nós temos muitos jovens, né? Deixa eu olhar a tela aqui, eu vejo que a idade média das pessoas aqui está na faixa entre 25 e 28 anos, não é isso? É mais ou menos isso, né? Tá certo. Então, assim, com a idade, a gente vai pegando esse feeling, né? E quando você é apresentado a alguém, tem alguma coisinha assim que a pessoa chega para você e fala: pô, esse cara que você conheceu agora, ele não é legal? Você fala: não sei, eu preciso de mais dados, preciso conviver um pouco mais, porque tem alguma coisa que não bateu, tem alguma coisa que não tá legal. E eu acho que essas experiências que a gente vai passando na vida, isso vai ajudando muito a gente. Uma outra coisa que eu quero. Ah, sim, tem um outro tipo de pessoa que apareceu já várias vezes, e um foi muito marcante, que é um cara que me ligou, um consultor, falando: Lanes, eu conheci a revista, achei ela fantástica, maravilhosa, e eu quero escrever uma sequência de artigos nela. Falei: puxa, maravilhoso, cara, o que eu mais preciso é de gente boa escrevendo. E você quer escrever sobre o quê? Alexandre, fica calmo aí na cadeira, hein? Ele falou para mim assim: eu quero escrever sobre teoria integral e Ken Wilber. Falei: nossa, maravilhoso, cara. Puxa vida, você fez a formação dele? Não, não, na formação dele eu não fiz. É, Você leu todos os livros dele, coisa e tal? Não, também não. Eu falei: então, desculpa, mas a sequência de artigos que você vai escrever sobre teoria integral e Ken Wilber, você vai tirar de onde? Não, eu assisti uma série de vídeos na internet. Eu falei: então, amigo, deixa eu te falar um pouquinho sobre a nossa proposta, sobre nossa filosofia, sobre nossos valores, né? Então, de vez em quando aparecia uma pessoa. E aí, sinceramente, alguns você não sabe se é pura má fé e querer aparecer, ou se é pura ignorância. E é interessante que tem, agora eu esqueci aquela regra que tem, alguns de vocês aqui vão lembrar. Existe uma regra que quando uma pessoa aprende um pouquinho de uma coisa, ela entra em um estado de se achar o dono do saber sobre aquele tema. E conforme você vai estudando, né, você sobe, você chega nesse ponto que você é o dono do saber. Conforme você vai estudando mais, você vai caindo num poço, num vale, e depois que você lê uns 10 livros, você acha que você não sabe absolutamente nada. Você é um ignorante que nunca vai aprender nada sobre aquele tema. E depois você vai subindo outra vez, né? Então, assim, meu, aparece de tudo, aparece um monte de tipos de gente. eh, Mas, assim, o que é fantástico, a maioria, pessoas maravilhosas, pessoas de um conteúdo fantástico, né? Agora, uma outra coisa interessante que aconteceu, e eu coloco isso tudo aqui até como experiência, para que isso um dia possa iluminar alguma ideia de vocês quando vocês estiverem fazendo alguma coisa. Até a edição número 40, e nós já estamos na 138, quem bolava tudo, né? O tema, os artigos, quem escreveu o que, era tudo eu. Chegou na edição 40, eu notei que eu estava batendo no teto de gente que eu conhecia, e aí vai vir, isso daqui vai linkar com o que o Marcos acabou de falar, né? Como é que você conhece esse monte de gente? Começou a bater no teto de pessoas que eu conhecia, e eu comecei a notar que eu estava virando sempre em cima das mesmas coisas, as mesmas ideias. Aí eu falei: tem que fazer alguma coisa de diferente aqui. Aí veio a ideia de pegar uma pessoa que fosse específica sobre aquele tema, com notório saber, e convidar essa pessoa para ser o coordenador daquele dossiê. E o coordenador teria liberdade total para convidar quem ele quisesse para escrever os artigos que ele e essas outras pessoas achassem que fossem cabíveis para aquela edição. Aí começou uma nova fase da revista. E eu sempre que eu conversava com essas pessoas e gravava vídeo com elas, eu brincava: cara, você é uma pessoa que eu não fui informado que você havia nascido. E aí eu comecei a conhecer gente que eu nem sabia que existia. E aí vem uma outra coisa interessante, né, para nós aqui, todos com bastante experiência. Tem aquelas pessoas que estão na mídia e as pessoas que estão fora da mídia. E, e o número de profissionais da nossa área de desenvolvimento humano, de uma competência absurda, que estão fora da mídia, é enorme. Então, são pessoas que a gente nunca ouviu falar.
né? E a revista me trouxe essa oportunidade de ter contato com essas pessoas, de conhecer essas pessoas. Então, quer dizer, quando, por exemplo, o Ricardo ele faz uma coordenação de um dossiê, ele convida a gente que eu não sabia que existia. E aí é um novo saber, são portas que se abrem e coisa e tal. Então, isso daqui é uma outra coisa que eu acho fantástica, né? É conhecer gente. Então, essa daqui foi uma mudança legal que a gente fez, colocar um coordenador para fazer a coordenação desse dossiê e trazer sangue novo. E uma outra ideia muito legal foi, agora eu não lembro, foi a partir de 2020, então já faz 4 anos, que veio a ideia de o desenho da capa ser uma construção coletiva dos autores do nosso dossiê. E nós passamos a fazer isso juntos em um Zoom. A gente fazia uma reunião do Zoom, o Danilo, que é o nosso ilustrador, junto, e as pessoas iam dando ideias, e o Danilo ia desenhando ao vivo ali na hora, a capa ia saindo. Então, a capa saía como uma construção coletiva. Então, o Ricardo ele já participou disso, o Alexandre já participou. Então, essa aqui é uma outra experiência que trouxe muita vida. E aqui uma outra coisa, como é que isso é muito coerente com a minha forma de ser? Lembra lá atrás que eu falei, uma coisa que me marcou muito foi a cultura da cooperação, a filosofia da cooperação. E é muito interessante como aquilo que para você realmente é importante, ele vai se tornando cada vez mais latente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E aí, que eu mais aprendi? Lidar com expectativas, lidar com pessoas, ter consciência maior sobre os meus talentos, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que eu precisava trabalhar, o que eu descobri sobre mim. E o mercado, né? A hora que a gente fala em uma revista, a gente está inserido em um mercado editorial. E o mercado passa por altos e baixos, passa por modinhas e coisa e tal. E o interessante é que há uns anos atrás, e desde lá do começo, começou essa onda de conteúdo curto. E a justificativa é, as pessoas elas não têm tempo de ficar lendo coisa longa. O vídeo precisa ser curto, 1 minuto, 2, e começou essa invasão de vídeos curtos no mercado e coisa e tal. Falei, não, nosso jeito é trabalhar com conteúdo. Então, nós fazíamos vídeos com os nossos autores, era 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E muitas pessoas que assistiam os vídeos se beneficiavam muito deles. Então, eu estava sendo coerente com aquilo que a gente achava legal e as pessoas estavam se beneficiando. Agora, hoje de manhã, eu leio que a tendência do mercado e da mídia digital para 2025 é focar em conteúdos longos e profundos. Porque foi feita a constatação de que vídeos curtos emborrecem as pessoas. Constatação. As pessoas assistindo vídeos curtos, elas fazem elas fazem na cabeça ideias complexas com muito poucos dados. Então elas passam a falar bobagem. E a gente já sabia disso, né? Então, assim, a revista ela continua sendo fiel ao propósito dela e o jeito como ela é feita. E para finalizar esse papo primeiro aqui, né, eu gostaria de trocar um pouco com vocês. O que eu trago hoje, né, 11 anos depois, e agora, exatamente hoje, né, eu estou trabalhando na nossa próxima edição, que vai sair no mês que vem, que vai falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Inclusive, se alguém tiver gente boa para sugerir e escrever, pode falar comigo. Olha só que coisa. Eu estava conversando hoje com uma das autoras, que vai estar presente nessa nossa edição, e ela compartilhou comigo uma reportagem que saiu no jornal, agora em agosto, falando sobre a Microsoft, falando sobre a Apple, falando sobre a Tesla, que elas demitiram todos os seus profissionais que lidavam com inclusão, diversidade, porque isso não estava dando resultado para a organização. Bacana, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vive no mundo um contraponto daquilo que deveria ser feito, eu fico feliz em que a gente leve mensagem sobre coisas que precisamos fazer. Como, por exemplo, fizemos uma edição sobre ESG, fizemos uma edição sobre os IDGs, Inner Development Goals, né? Então, assim, são todas coisas super importantes
é que o mundo não está dando bola de forma geral, né? O capitalismo ele não está dando bola, mas tem poucas pessoas que estão atentas para isso. E eu, do fundo do coração, espero que eu e cada um de vocês aqui que já tenha passado pela revista e contribuído, sejamos um ponto de luz para essa escuridão do mundo, para que a gente possa realmente transformar isso tudo num mundo melhor. Gratidão a vocês aqui e gostaria de ouvir um pouco vocês. Bom, Luciano, eu acho que eu sou um pouco dessa testemunha dessa história, né? Pouco não, muito. E é emocionante escutar, né, a sua história e ver que você tem uma coerência com seus valores, que o tempo e as condições e a complexidade não abalou. A coerência ela se mantém, né? Eu sempre achei a revista um conteúdo extremamente rico, mas sempre achei que as pessoas têm preguiça de ler. E atualmente, então, meu Deus do céu, né, nem se fala, porque tudo que se consome é imediato e rápido. Mas tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que é a capacidade. Hoje eles estão dizendo, não se usa mais o termo resiliência, mas eu vou continuar usando o termo resiliência, porque tudo muda, né? É a sua capacidade de resiliência. O mercado não é fácil. O que você oferece? Eu até brinquei, você lembra um dia que eu falei para você, porra, o cara vai num restaurante e compra uma pizza, né? A sua revista é mais barata do que uma pizza. Lembra a assinatura? Então, algumas coisas não se encaixam. Mas também eu tenho aprendido ao longo da minha vida que, se a gente for parafrasear o Tesla, né, o universo funciona em termos de vibração e frequência. E eu continuo acreditando nisso. Essa vibração e essa frequência vai ser para quem tiver que ser. E a revista vai ser para quem tiver nessa vibração e nessa frequência. Eu fiz questão de estar aqui, eu tenho uma reunião agora que começa às 8h30 de coaching, e queria te dar um abraço e dizer, eu reconheço a sua maestria, reconheço a sua perseverança e reconheço a sua revista. E agradeço ao Marcos a possibilidade de ter estendido esse convite e a todos os presentes aqui. E me perdoem por ter que sair, não sairia eu não fosse esse outro compromisso agora. Um grande Gratidão, querido. abraço, meu amigo. Muito obrigado, Ricardo, pela tua presença aqui. Tá bom? Eu agradeço, Marcos. A honra e a gratidão é mútua. Ah, tá legal. A revista, ela funciona por assinatura, né, Alanis? Sim, Como é que funciona funciona? por assinatura. Ela é uma revista, para quem ainda não teve oportunidade, ela é uma revista mensal, digital, cujo conteúdo ele está todo online e nós também fazemos uma versão formatada em PDF, né? Sendo que essa versão em PDF ela é exclusiva para os nossos assinantes e os artigos online, alguns eles estão abertos, mas a grande maioria ela está fechada, exclusiva para os nossos assinantes, porque a única sustentabilidade que a gente tem, e isso foi nossa filosofia desde o começo dela, é assinante, e a gente focar toda a nossa receita com assinantes, né? Então, a assinatura é uma fortuna hoje, né? São R$ 29,90 ao mês. Quando o Ricardo brincou comigo naquela época, o preço da assinatura era mais ou menos equivalente a uma pizza. Hoje, com R$ 29,90, você não compra uma pizza em lugar nenhum. Pizza hoje está tudo R$ 50, R$ 60, né? E o nosso valor, ele está muito, muito defasado historicamente. Nós nunca fizemos alinhamento de valor em mercado,
porque uma das nossas filosofias era manter o custo dela baixo para que o investimento nunca fosse uma restrição. Por isso que nós fizemos só lá no comecinho, fizemos coisa de desconto, mas, meu, você dá um desconto de 10% em cima de uma coisa que custa 20, são R$ 2, quer dizer, não mexe no bolso de ninguém, então não fazia sentido nenhum. Então, hoje a gente não faz mais nenhum tipo de desconto e a gente só faz o convite para quem tem para quem tem esse chamado de que está procurando por conteúdo de qualidade e o maior argumento que eu uso é economia do seu tempo. Porque você pode encontrar praticamente tudo na internet, com certeza que você pode. Só que isso vai te dar um trabalho imenso de garimpar coisa na internet, ver o que presta, o que não presta, o que é confiável, o que não é confiável. E com essa assinatura, o que, que nós estamos proporcionando? Nós estamos proporcionando um material de alta qualidade, confiável, que a pessoa consegue ter um nível de profundidade muito adequado, que nós vamos além do superficial, né? E o Alexandre aqui não me deixa mentir, a gente vai fundo, mas é um fundo que te convida a mergulhar mais ainda. E o mais legal é que praticamente todos os nossos artigos, as pessoas no final colocam referências bibliográficas, então quer dizer, quem quiser mergulhar, vai ainda mais além, né? Então, assim, o convite que eu faço aqui, eu deixo para quem não conhece, é de se tornar um assinante para que você, com essa assinatura mensal de R$ 29,90, você acessa todo o nosso acervo. Então, você acessa os 11 anos de revista. E uma coisa muito legal é que o conteúdo nosso, ele não é um conteúdo que nem da revista Caras, né, que na semana seguinte já aquilo tudo já não vale mais. O nosso conteúdo está lá e coisa que foi escrita há 10 anos atrás ainda é válida, né? Coisas que Sócrates escreveu há 2.500 anos ainda são válidas. Então, quando a gente lida com conceitos, quando a gente lida com toda essa seriedade, uma das coisas que eu gosto muito é que uma pessoa que lê alguma coisa antiga na revista vai tirar insights fantásticos. E é muito legal como que a gente pode acompanhar ao longo de todos esses anos a nossa evolução. Eu estava passando hoje aqui pelas nossas capas e tem uma capa que nós fizemos, não lembro o ano agora, mas faz uns 6, 7, 8 anos, que a gente falava sobre atendimento à distância. Será que coaching à distância ele funciona? Mal sabíamos nós, naquela época, que viria uma pandemia, que tudo iria acontecer à distância, e depois que essa distância veio, as pessoas viram que funcionava. E praticamente 90% de atendimentos hoje acontecem à distância, o que foi uma coisa interessante, porque terapeutas, coaches e mentores passaram a ter clientes em até outros países, né? Então, ampliou muito esse espectro. E aí é uma coisa interessante, quando eu estou lidando com uma pessoa que está num outro país, que eu não enxergo o corpo dela, né? Nós aqui, quando você está com um cliente frente a frente, se ele mexer o pé, isso daí é um indicativo para você de alguma coisa. Tem alguma coisa que eu falei que ele falou que mexeu. Então a gente tem uma leitura corporal que ajuda muito a gente a ter uma resposta, a gente criar um quadro. E quando nós estamos aqui na internet, isso fica restrito. E aí é interessante, como é que eu preciso ampliar o repertório meu sobre a fala, sobre o que ele quis dizer com aquela palavra, o que ele quis dizer com aquele silêncio. E aí vem a revista de novo com os nossos conteúdos, falando sobre o poder da pergunta, o poder do silêncio, e tantas coisas que ajudam a gente a compreender melhor as outras pessoas e trabalhar melhor e apoiar melhor o outro. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, queria saber um pouco disso tudo aqui que eu contei. O que que bateu em vocês? Deixa eu falar um pouco, meu amigo Lanes. Antes de mais nada, agradecer aí sempre pelo espaço, né? E essas conexões, né? Então,
por todo esse espaço que o Marcos nos fornece aqui, né, onde a gente pode ampliar conexões, a gente pode conhecer outras visões de mundo, outros conteúdos, e ver que no fundo, esse trabalho que você faz é um trabalho de muita doação, né? Não é um trabalho de trazer conteúdos, de linkar pessoas, é, e, e talvez acho que exista um fator muito importante, né? E isso eu aprendi também, isso eu aprendi com a teoria integral. Muitas vezes a gente está 5, 6 anos à frente e a gente não percebe que nós estamos 5, 6 anos à frente. E, e quando você lê os conteúdos, né? Eu que peguei todas as edições da revista e fui olhando, falei, nossa, já se falava disso, o Landes já trouxe esse assunto há muito tempo antes de ele se tornar mídia, dele se tornar mais forte, né? Então, seja o enneagrama, seja segurança psicológica, seja humanização, né? Tem tantos temas, como outro dia eu vi, puxa, tem uma edição de imunidade à mudança, né? Então tem coisas que ainda não chegaram no mundo organizacional ainda, mas com certeza isso é uma fonte de consulta para aqueles que ainda vão chegar lá e falar, nossa, o que que é isso? Onde eu procuro isso? Né? Exatamente. Então, agradecer aí pelo espaço, pela amizade, por tudo isso e fazer uma brincadeira aqui estilo Lannis, né? Na última contribuição que eu fiz lá para a edição do IDG, eu levei aproximadamente entre 4 e 6 horas para escrever o meu artigo, né? Talvez eu não seja muito rápido, mas eu fiz ela ali em 4, 5, 6 horas. Eu fui indo e voltando ali, eu até perdi meio noção do tempo, porque eu reservei uma manhã para escrever o artigo, né? Aí naquela mesma semana eu estava vendo um ex-colega meu assim de trabalho, né, conhecido de trabalho. Eu falei, nossa, esse cara está escrevendo muito. Como é que ele escreve tanta coisa no LinkedIn e uns conteúdos, sabe? Assim, um artigo atrás do outro no LinkedIn. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguiria escrever um artigo desse, né? E aí eu fiz algo que a edição atual da revista fala de inteligência artificial, né? Eu fui Uhum. lá no chat GPT e peguei Ufa. o que ele escreveu e fiz a mesma coisa. Eu falei assim, por favor, escreva um artigo para mim falando sobre isso. O artigo que resultou ali foi muito próximo ao artigo que essa pessoa tinha postado, né? Então eu queria fazer essa pergunta para você, né? Como você imagina que serão as edições que por muitas vezes os autores vêm convidados por outros autores? Como é que você vê isso diante desta rapidez e desta velocidade e até mesmo qualidade que essas inteligências artificiais conseguem fazer e tirar esse lado, né? Porque esse é um valor meu. Meu Uhum. artigo pode ficar uma porcaria, mas é meu. Eu queria te ouvir. Legal, legal. Olha, é muito interessante, né? Então, eu tô com 64. Marcos, você está com quantos anos, querido? 7-2. 72. Então, assim, depois que a gente passa de um certo tempo, você vê por quantas mudanças no mundo que você passou, né? Então, a nossa edição atual, como o Alexandre falou, fala sobre inteligência artificial. Aí outro dia eu estava sentado aqui, que eu estou aqui no sítio, né? Eu estava sentado na rede aqui, pensando, e aí eu estava lembrando sobre mudanças. E aí eu estava lembrando que quando eu era menino, meus pais não tinham mais na televisão, mas de vez em quando eu conseguia ir na vizinha assistir televisão, e era em preto e branco. Depois eu tinha um outro coleguinha na rua que a gente ia assistir televisão na casa dele, também era em preto e branco, mas os pais dele compraram um filme plástico colorido que botava na frente da tela. Só quem já viu vai saber o que é. Falar para o jovem, ele não sabe o que é, que deixava a televisão colorida. Depois veio a televisão colorida.
Depois veio, né, foram tantas coisas que foram vindo, mas quando eu comecei a trabalhar, na década de 80, começaram a vir os computadores pessoais. E eu lembro que na época eu vendia um telefone, na época que um telefone era um bem que você declarava no imposto de renda, eu vendi um telefone para comprar um TK 3000, que era um computador naquela época que era assim um suprassumo, memória de 64K, né? Hoje um e-mail que você só escreve texto pesa 60K, né? Então, assim, naquela época o computador estava começando a chegar. E a gente escutava o pessoal mais velho falando, né? Nossa, isso vai acabar com o mundo não vai ser. E cada coisa nova que aparecia, a gente ouvia o mesmo discurso. Vai ser o fim do mundo. Aí veio o telefone celular, vai ser o fim do mundo. E cada coisa que vinha era o fim do mundo. Como a gente não chegou a viver a época lá do Gutenberg, eu imagino que quando ele criou a prensa foi a mesma coisa. Esse negócio de agora imprimir tudo, não é mais à mão, vai acabar com o mundo. E eu confesso que eu tinha uma certa. Não, não sei se é reserva ou mistura de reserva e preconceito em relação à inteligência artificial, principalmente nessa questão do plágio. Principalmente no que se começou a falar muito de que os estudantes eles não faziam mais esse trabalho, eles não faziam mais tese, eles pediam para o chat GPT fazer e ele faz. Perfeito. Então você fica com aquele negocinho. Muito bem. Aí eu comecei a usar e comecei a explorar as possibilidades. Até que vem o Caleb, que participou de um outro dossiê, aliás, ele já participou de vários, e numa das nossas conversas falou: Lance, eu gostaria de escrever sobre inteligência artificial, que é um tema que eu estou me dedicando a estudar. Falei, você topa fazer um dossiê? Pô, topa agora! E ele fez um dossiê fantástico, convidou mais 8 pessoas maravilhosas que eu também não conhecia. Leiam esse dossiê que está fantástico. E esse dossiê ele me ajudou muito a mergulhar ainda mais na inteligência artificial e a explorar tudo aquilo que ela pode fazer para ajudar a gente. Então, assim, longe de eu pedir para ele escrever um artigo para mim, eu posso pedir para ele me dar ideias. Cara, e a coisa mais fantástica que tem quando você pede para ele gerar ideia. Você fica de boca aberta. Você fala, cara, não acredito no que ele fez. Acabei de fazer isso esses dias aqui. Eu pedi para ele e falei assim: olha, eu estou fazendo um dossiê sobre diversidade, equidade e inclusão. Quero fazer até 10 artigos. Quero que você me sugira 10 temas, que são temas atuais, que você vê que está sendo falado na internet. Me sugira um nome para esse artigo e me faça uma resenha, um resuminho. O que veio foi algo fantástico e que está ajudando os autores convidados a pensar nas possibilidades de novos artigos. Então, usar ele para isso, nossa, é uma ferramenta assim que você fala, cara, se eu não usar isso, eu estou jogando coisa fora. Se eu falar, não, eu fiz tudo na unha, cara, você perdeu a oportunidade de melhorar mais ainda. Mas eu confesso, a gente tem que passar por cima de um preconceito, de um visgo interno que fala, eu não tenho mais idade para mexer com essas coisas. Temos idade, sim, temos idade. E se você não tiver, você chama um filho, neto de 12 anos e coisa e tal, que vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer. Mas é uma ferramenta fantástica. Agora, quando você fala, você tem medo de que um autor entregue um artigo que não foi ele que fez, que foi o chat GPT? Olha, eu diria, é um risco que a gente corre, mas o grande trunfo que eu tenho é a confiabilidade das pessoas que eu convido para escrever e para coordenar. Então, quando eu chamo alguém para fazer uma coordenação, eu tenho certeza que essa pessoa está vinculando o nome dela com aquele dossiê e com as pessoas que ele convidou. Então, ele vai ser muito criterioso para escolher pessoas éticas, né? Então, ele não vai querer sujar o nome dele à toa. Mas, assim, que a gente precisa explorar mais. E uma coisa que eu estava conversando com Mônica, aqui, minha esposa, o que nós estamos vendo hoje de chat GPT, de Gemini e outros por aí, é equivalente a ver o 14 bis fazendo o primeiro voo. É ver aquele primeiro Ford saindo da fábrica. É só isso.
Então, assim, é inimaginável o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Inimaginável. Enfim, mas nós temos que acompanhar o mundo, né, Lê? Posso falar um pouquinho? Pode, meu querido. Rapidinho. Queria agradecer pelo convite. Eu te conheço há vários anos, eu não tenho anotado quando é que eu te conheci. Acompanho muito a revista, sou um fã dela há muito tempo. E eu gostei muito da tua apresentação. E tem coisas que eu não sei se... Eu queria até pegar escrito, sabe? Algumas coisas que você falou, que acho que foram muito ricas para contar uma história e um exemplo que você demonstrou na sua carreira profissional. Então, eu queria te cumprimentar pelo, pelo convite, aliás, te cumprimentar pelo, não pelo convite, mas te cumprimentar pela apresentação e agradecer o convite que você fez e dizer que a gente eu, como coach executivo, trabalhando dentro da Bracem até hoje, há muitos anos, para mim foi uma boa experiência a convivência com você através da revista durante esses anos todos que eu estou atuando como coach executivo. Muito obrigado e um Legal. grande abraço para você.